Estamos no ar. Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. Hoje, em especial, nós estamos tendo uma entrevista com a senhora Cristiane, que é contactada e abduzida, e ao vivo. E os senhores e senhoras poderão fazer perguntas após a exposição que ela fizer dos detalhes do caso dela, né? Bom, essa é a primeira transmissão que eu faço ao vivo. Em função disso, eu tive alguns detalhes e despesas para contratar Zoom e etc. E eu fiz uma solicitação em que as pessoas que quiserem espontaneamente, de livre e espontânea vontade, ah, fazer uma doação de R$ 5. Eu vou deixar o meu Pix aí nos comentários depois e eu agradeço quem tiver a possibilidade de fazer. Ah, senhora Cristiane, só para a senhora estar informada, já temos uma doação de R$ 5. Ah, parabéns. Uma senhora aqui Obrigada, de gente. Cotia já fez a Deixa doação. eu tentar fazer um negocinho no seu. Muito Bom, obrigada. bom, então a entrevista hoje é com a senhora Cristiane. Senhora Cristiane, eu gostaria que a senhora se apresentasse inicialmente e falasse uns detalhes sobre o dia a dia da senhora, né? Por favor. Tá certo. Seu João, então, boa noite a todos. Obrigada, né, seu João, pela oportunidade de estar aqui no programa do senhor, né? E eu moro na zona oeste de São Paulo, tenho 2 filhas, né? E trabalho no escritório de arquitetura e projetos aqui próximo, aqui mesmo, né, na Ok. região. Como é que está o tempo hoje aí? Tá bem Tá quente. fazenda, Tá quente, né? 23 as pressas após parada cardíaca. Aqui em Santa 30 e Amaro poucos chegou a 40 graus. A 40 graus, aqui também está bem quente. Está bem quente, seu João. Bem Bom, quente. senhora, Eu estou escutando gente falando no fundo. tem alguém falando, acho que é a Célia que está falando agora. Eu gostaria que a senhora Agora está Célia, por gentileza, me fechasse agora o microfone dela. Ah, já fechou. Ah, fechou. Obrigada, Célia. Bom, Então é isso, seu João. então agora eu queria que a senhora apresentasse o seu caso, como começou, se a senhora começou já na infância, com 5 a 7 anos, ou como foi. Eu gostaria que a senhora ficasse totalmente à vontade para apresentar o seu caso. Tá certo, seu João. Então, eu fui tomar conhecimento desses contatos assim de infância depois do meu primeiro contato, na verdade, porque aconteceu assim, foram etapas que foram acontecendo. Eu fui convidada uma época aí atrás para assistir uma palestra de uma terapeuta sobre ai, meu Deus, me fugiu agora. Eu acho que fiquei nervosa no final. Não, não se preocupe, não se preocupe. Então, eu fui assistir essa palestra e sobre as leis universais. Olha só, eu fiquei com isso na cabeça e acabei, né, fugindo. Sobre as Sim. leis universais. E daquele dia eu gostei tanto daquilo, aquilo mexeu tanto comigo, Hum, e, e eu fiquei assim, tentando entender a respeito das leis universais, fui estudar. E eu comentei com uma pessoa na época, e ela me passou o livro, inclusive a Silene, não será em 2012, né, do Chico Xavier. E ela me passou esse livro, eu falei, nossa, eu li, eu gostei tanto da história, e eu li em 2 dias o livro, aquilo, e eu fiquei impressionada que ele falou do contato extraterrestre. Estava previsto um contato extraterrestre e a transição planetária, ele fala nesse livro, né? sei. E aquilo me impressionou de uma tal maneira, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu gostei tanto do livro e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? Já pensou se acontecer isso? Então, eu saía aqui no fundo da minha casa e sempre via aquela situação do lado da Lua, parecia uma estrela, mas era muito grande para ser estrela. E eu olhava aquilo e falava, nossa, o que será isso, né? E estava sempre ali. Um dia minha irmã veio aqui na minha casa e eu subi para limpar lá em cima e eu olhei para cima e eu vi aquelas estrelinhas voando de lá para cá, daqui para lá. Eu chamei até minha filha para ver, minha irmã subiu, não conseguiu enxergar, minha filha viu. E eu achava engraçado, né? Da situação, dessa situação, eu falei, ó, alguma coisa tá diferente, né? E um dia eu olhei para esse objeto do lado da Lua e falei, eu sei que vocês estão aí.
falei, né? Se vocês estiverem aí, estiverem me ouvindo, se for de Deus, podem aparecer, né? Isso eu falei numa sexta-feira, foi em 2020, foi no meio da época da pandemia que nós estávamos aqui, então eu lembro que nossa, eu estava assim, a louca do terço, né? Porque eu ficava, eu Sim. rezava o terço de manhã, rezava à noite, assistia às palestras da Tenri, que é uma filosofia oriental que eu frequento já há 8 anos, mas eu também eu sou católica, então eu escutava a missa durante a manhã e no final do dia, né? E aquilo sempre me conectando, sabe? Eu acho que eu fiz algum tipo de egrégora, alguma coisa, alguma situação diferente, que acho que eles me ouviram, porque no dia seguinte, seu João, eu saí de manhã, levanto cedo, porque minha filha dá aula de inglês, e eu fui abrir a porta da cozinha para o cachorro, e eu vi aquela luz batendo na minha TV da porta de vidro. E eu achei muito engraçado, eu falei, ué, que estranho, o que que é isso, né? Essa luz que está vindo aqui, eu fui até a porta da cozinha, voltei. Quando eu voltei, seu João, eu olhei assim aquilo, né, diferente ali no pé da escada, lá em cima, eu falei, nossa, estranho, né? Ô, Cir, se você puder passar o link para o Beto, eu acho que eu não passei para ele, por favor. Obrigada, Cir. E aí eu olhei aquilo na porta de vidro e abri a porta e fui subindo a escada, abri, porque eu tenho uma chave, um cadeado, e acabei subindo e me deparei com aquela luz no muro, não entendi nada, estava muito perto, era um losango de luz, ele era prata, ele saía, parecia um fogo saía por baixo, mas eu via perfeitamente os detalhes dele, ele tinha tipo um detalhe no meio, para separar a parte de cima e a parte de baixo, e ele era todo transversal, assim, ele tinha uns detalhes na transversal. E ele tentava materializar, ele voltava, ele chegava perto do muro, materializava, voltava. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu chamei a minha filha, falei, Rafaela, vem aqui dar uma olhadinha aqui, que é isso, né? Ela ainda falou, ai, mãe, vou dar aula. Eu falei, corre, né? Ela subiu, eu falei, o que que é isso? Aí ela falou, ai, não sei. Eu falei, por favor, eu virei, falei para ela, por favor, pega meu celular, né? Aí ela desceu, quando eu me virei, ele afastou do muro, ele fez assim, afastou e começou a subir, subir, subir. E aquilo eu fiquei olhando subir. Aí me deu na minha cabeça que eu falei, nossa, eu dei autorização para eles virem, né? Eu falei, eu mesma dei, são eles. Aí eu peguei meu celular, tentei tirar foto, mas eu fiquei tão emocionada, tentei filmar. Aí eles vão muito rápido, aí subiram muito rápido, né? Tá. Aí eu consegui pegar uma imagem deles, mas depois essas visitas começaram a ser constantes, porque eles perceberam esse contato, né? Acho que né, de alguma coisa e começaram a vir, né, mais frequência. Eu saía aqui na minha rua, eu via, ia levar minha filha para dar aula aqui na rua de baixo, eles estavam em cima da escola de inglês, subiam comigo a rua, aí eu falava, dá para esperar um pouco? Eu conversava, dá para esperar um pouquinho que eu quero tirar uma foto. Aí eu entrava correndo, abria o quarto, mil chaves, mil coisas, abria, e eles estavam ali na frente, aqui na frente da minha sacada aqui na frente, né? Na parte da frente de casa. Esse primeiro avistamento foi na parte de trás da minha casa. Então, eles me permitiam tirar foto, né? Fazer alguma coisa, mas a gente com o celular, que não tem muita capacidade, né? Mesmo assim, eu consegui pegar algumas imagens, né? Eu acho que eu até mandei para o senhor, Sim, desse então, episódio eles aí que estão eu aqui estou falando comigo. das fotos, né? Então, eu comecei a ficar curiosa. Aí eu comecei a pesquisar, porque eu falei, não, aquilo é uma nave, só aquilo, o que era aquilo, né? E eu comecei a pesquisar e eu achei exatamente uma imagem de um losango de luz, como foi, mas ele essa foto não tem os detalhes que eu vi, porque eu vi muito Hum, perto, né? Eu vi esses detalhes. Então, mas para ter uma ideia, então eu falei, eles existem. Aí eu comecei a pesquisar geometria, comecei a pesquisar por quê, né, hum. daquele, né, do que era aquele lugar. Aí eu comecei a ver que realmente essa situação existe, que isso aí é uma geometria sagrada, que eles se baseiam muito em formas geométricas, né? Sei. E aquilo me impressionou demais. Aí eu tive que buscar. Aí na minha cabeça vinha assim que eu tinha que fazer procurar registros acásticos. Comecei a visualizar isso na minha cabeça, registro acástico, nunca tinha ouvido falar.
Aí eu comecei a procurar na internet e tinha mesmo um curso de registro. Aí eu comecei, falei, mas o que que é isso? Do que se trata? Aí fui ver do que se tratava, né? Hum, Que é a Biblioteca Universal que a gente acessa através de estado alterado de consciência, né? sei. E eu fui buscar isso, eu fui buscar esse curso. Aí piorou mais a coisa, porque eu, quando comecei a fazer o curso, eu não sabia nada dessa coisa de terceiro olho, de abertura de, né, de mediunidade, não tinha Sim. essa noção de nada, né? E aí eu comecei a buscar, seu João, e estudando e fazendo os acessos dos registros, eu comecei a ver as minhas vidas passadas. Eu tive acesso a várias vidas passadas. E Isso é eu muito tive interessante. logo no meu segundo exercício, eu já tive acesso a quase seis, sete vidas passadas, que eu me via num lugar, primeiramente, começa um vórtice de luz, e você vai Hum, naquele vórtice, e ele vai abrindo, e você entra e começa, e abre a imagem, abre a ah, imagem. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo, eu estou participando, né? Aí eu sei que sou eu naquele corpo. São pessoas entendi. totalmente diferentes, né? Então eu vi situações assim, parecia que era uma coisa até atual, né? Um prédio ou num prédio, mas eu não via o meu corpo, eu via como eu vejo as pessoas assim, mas eu Entendi. vi as pessoas que estavam vindo e eu vi situações assim de eu me jogar por um prédio, jogar, né? Tipo de costas de uma situação que teve lá. Depois eu me vi numa floresta, abriu de novo o vórtice, aquilo acaba, eu não escuto som, não escutei som nesse primeiro episódio. Aí eu comecei a escutar risos de mulher, riso, riso. E aí eu vejo numa floresta, vejo uma moça de cabelo negro com uma roupa antiga, um vestido longo, daqueles antigos, e um rapaz do lado com armadura, uma armadura, uma espada, e eles Hum, vão junto nessa floresta, e aí os dois saem desses cavalos e estão deitados, e aí alguém por trás atinge ele com uma espada e atravessa ela junto. E aí eu vejo no corpo dessa moça, eu me vejo jogando terra em cima. Então eu vi a ah, hora que ela morreu, quando ela, exato momento que ela está morrendo, passou a história da vida dela na cabeça dela, naquele momento. Então ela ah, vê o casamento, ela vê quando ela conheceu ele, quando ela apresentou para os pais, aquela felicidade, eu senti o amor deles, é uma coisa incrível, né? E o casamento deles, eu vi os dois casando, né? E aquilo apagou. Foi o momento da morte dela e ela passa um filme, bem que fala mesmo, passa um filme na cabeça das pessoas, né? E certo. aquilo, nossa, daqui a pouco apareceu um Japão antigo, assim, porque eu vi aquelas casas todas, aparece o vórtice de novo, eu vi todo o Japão antigo e eu vi que eu era gigante, eu era enorme, tipo um samurai, mas eu estava com uma roupa, eu coloquei uma roupa que eu até transpassei assim, e Hum, eu coloquei uma armadura e coloquei uma espada gigantesca, assim, uma espada muito grande, e continuei atravessando por aquelas casas, e eu me vejo em cima de um dragão gigantesco, e apunhalando esse dragão, depois aquele dragão sou eu. Eu me vejo, bati até a sensação de levantar o rabo e bater gigantesco, e apaga tudo. Daqui a pouco eu vejo escuro, 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 e aí quando eu olho assim, do meu lado direito, eu vejo o escuro, aparece uma plataforma, parece que é uma plataforma espacial, alguma coisa, sabe, parece até coisa de filme. E tinham seres, com um rapaz, ele estava com uma roupa prateada e lutando com esses seres. Tinham três seres segurando ele, ele tentava lutar. Então eu vejo que afasta a cena e a nave vira de lado. Eu olho para o meu lado direito, tem um ser de óculos um óculos de luz, um cabelo, parece um cabelo gel, que eu falo até um cabelo bonito, mas assim certo. de costeleta, um nariz fino. E depois eu vim a descobrir que esse ser parece o Carran, que eu até Sei. postei também a imagem do senhor aí, né, para o senhor ver. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, nem sabia dessa história. Fui saber um tempo depois que eu me apaixonei depois por essa história, né, do Carran e da Bianca. E existem depois até acho que o Cassiano falou para mim, nossa, tem nesse planeta Klemer aí, desse planeta do Carran, todos têm a mesma feição, tanto homens como mulheres. Eles são muito parecidos, né?
Então, eu fiquei assim, falei, poxa vida, eu tenho certeza que eu vi, a única diferença é que ele estava com óculos de luz. Então, a hora Tá. que a nave afasta, eu estava dirigindo essa nave, e eu localizo, então a nave anda, voa até um pedaço, tudo preto em volta, e aí entra num buraco e a nave vira de ponta cabeça e sai no azul do céu. Foi muito rápido. Ela virou de ponta cabeça e saiu, entrou por esse buraco e saiu no azul do céu. E aí continuei navegando, né, a nave, né, E só uma pilotando essa curiosidade. A senhora estava pilotando a nave? pilotando a nave. Não tinha nada, não tinha, eu não via nada, instrumento, né, volante, botão, nada, não via Tá. nada. Isso se refere Eu à vida via, Isso se refere a uma vida presente ou uma vida anterior? eu acredito que uma vida futura. Ah, Eu uma vida consegui acessar a vida futura? futura. Vida futura. Eu Interessante. acessei várias vidas. E depois, seu João, eu me vejo assim, num lugar andando com as patas de um cachorro. As Tá. patas de um cachorro, eu era um cachorro. Eu consegui ver as patinhas e eu estava indo, porque depois eu me vi no corpo do cachorro, a minha, né? E aí depois eu vejo a cena, esse mesmo cachorro entrando num beco, assim, do lado esquerdo ele entra, e aí não vejo mais nada, né? Tá. Então, essas situações eu consegui. E no final de tudo isso, seu João, eu parei na cama, eu estava com o olho fechado e eu pensava assim, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Daqui a pouco eu senti um raio sair da minha testa e até eu tremi na cama, me segurei na cama, tremi, tremi, e aquilo eu vi que ia muito longe, muito longe, muito longe. Hum, Um raio, alguma coisa que, sabe, eu não conseguia. Aí quando eu consegui parar com aquilo, eu abri meu olho e eu falei, o que que foi isso? Meu Deus, o que que foi isso? hum. E eu parei e falei, meu Deus, nossa. Aí eu fui, desci da minha cama, fui tomar água, fiz minhas coisas normais, mas eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que que aconteceu, né? Não entendi nada. Quando foi mais tarde, eu comecei a passar mal, a minha pressão começou a alterar, comecei a sentir muito mal-estar. 2 horas da manhã eu estava, né, passando mal, e eu comecei a perceber que a minha pressão oscilava, né? Aí eu falei, meu Deus, né? Bom, aquilo passou, passou. Tá. Aí, um certo dia, eu estava no meu quarto rezando o terço de joelho, que eu, né, faço isso, né, até hoje. E eu comecei a sentir formigamento nas minhas pernas, começou a formigar minhas pernas, as minhas mãos formigaram, e aí começou a formigar de baixo para cima meu corpo, formigou, começou a subir. Quando parou aqui, eu levantei. Eu consegui levantar e comecei a pular, 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 pular no meu quarto. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fui no banheiro, lavei meu rosto, estava passando muito mal. Começou. Aí eu consegui fazer com que aquilo saísse. Eu acho que eu estava incorporando no meu quarto. Tá, entendi. E eu nunca acreditei nisso, assim. Eu até já fui em centro espírita, via, mas eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu senti alguma coisa estava entrando no meu corpo, alguma coisa. E aí, aquele dia eu tive que ir para o hospital, porque eu comecei a passar muito mal, e aí chegou lá, eu falei, acho que eu vou ter um ataque do coração, estou passando muito mal. Então, né, passei lá, e então eles colocaram o eletro para fazer o teste, começaram a fazer o teste. Quando ele ligou aquilo, seu João, parecia que eu ia grudar no teto, tomei um choque. Aqui, e eles de Hum, costas, eles não viram, até meu corpo levantou e baixou. E eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí ele falou assim, aí passou, eles foram para outra sala, voltaram, ele falou assim, terminou o exame, ele falou, ó, não falei para você que esse aparelho tá ruim? Olha aqui o exame, isso aqui tá errado. E rasgou. sei. Aí eles voltaram de novo, tiraram aquilo, puseram outros eletros lá, e aí não tomei mais choque. Mas da primeira vez tomei um baita choque. Tá. E aí não deu, disse que estava tudo normal, uma alteração de pressão, mas que, né, pediu para eu fazer algumas coisas, mas não foi nada assim de grave. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? E depois que eu fui ver, né, seu João, que disse que a gente começa quando acessa os registros acásticos, a gente começa também a ter acesso, né, com espíritos, né, a gente começa a entender e a sentir o invisível, né, porque Sim. você começa a ficar com o corpo mais sutil. Então, eu não tinha essa ideia, a gente estuda, tal. Até eu falei com a minha professora na época, ela falou, olha, Cristiane, que eu saiba, é muito difícil isso acontecer, né?
Então, o que acontece? Eu comecei a sentir presença no meu quarto, comecei a sentir presença, comecei a sentir situações diferentes que começaram a acontecer. E aí, seu João, eu fui Hum, começando a ter lembrança da minha infância. Comecei a ter lembrança da infância, começou a vir umas situações de lembrança na minha cabeça de quando na época que a minha mãe, né, tinha acontecido uma situação difícil lá na minha casa, tinha perdido um ente querido e ela estava escutando uma música e aquilo começou a me dar uma angústia, eu falava, tira essa música, mãe, tira essa música, e nada, ela estava com aquele aparelho cassete, ainda que tinha fitinha cassete, e eu estava com uma pulseira de bolinha, e eu fiz assim, eu já tinha pedido 3 vezes, e ela não tirava, e aquilo estava me dando, a meu peito parecia que ia explodir, aí eu falei, tira essa música agora, e eu fiz assim com o meu braço, a pulseira estourou, a fita cassete enrolou toda no aparelho, enrolou, sei. estourou a fita, e aí eu estava num cômodo e ela estava no quarto. Eu não estava nem perto dela. E aí ela veio para mim, aí eu vi que parou a música, eu falei, meu, parou, né? Aí eu fui olhar, eu vi ela tirando a fita toda enrolada, aí quebrada, né? Aí eu falei, meu Deus, o que foi isso, né? Eu também não entendi, não entendi. Aí eu tive uma situação também de luto na minha casa, uma pessoa se suicidou, e eu vi esse momento que aconteceu. Eu também não sabia que eu tinha essa mediunidade, mas eu acho que era, porque eu vi como aconteceu. Essa pessoa sumiu, eu deitei, porque eu estava muito nervosa, a família toda, a gente estava nervosa, eu deitei, tinha tomado um remédio, e daqui a pouco eu começo a ter visões, e eu vejo a hora que aconteceu, eu falei, não, ela não vai fazer isso. E ela fez, Tá. como eu tinha visto. Então, a senhora está tendo uma Então, mediunidade forte, né? e eu era menina, eu tinha meus 13, 14 anos nessa época que aconteceram essas duas situações aí. Sei. 13, 12 anos, eu era nova, né? E quando minha mãe faleceu, que eu tive uma outra situação, que isso, a minha mãe, quando faleceu, eu e minha irmã na capela, aí capela lotada, e ela frequentava a messiânica, e a situação quando as pessoas estavam lá e ela estava esperando o professor da messiânica entrar para poder fechar o caixão, e ele estava atrasado, e já tinha ido o padre da Igreja Católica, tudo, mas ele não vinha. Quando ele chegou, todo mundo estava fechando o caixão, falou: Olha, ele está chegando, ele está chegando. Aí ele entrou na capela, aquilo cheio, né? Eu e minha irmã uma do lado da outra. Aí ele começa a bater palma, fez referência, e aí ele começou a fazer a oração. Quando ele começa a fazer a oração, ela começa a sair do corpo, deitada, minha mãe começa a sair, e eu fiz o mesmo movimento com a cabeça assim, olhando para cima, e minha irmã Ah, fazendo igual. Nós duas vimos. Quando ela sai do corpo, ela passou pelo teto da capela. Aí eu falei certo. para minha irmã, quando ela estava no meio, eu falei, você está vendo o que eu estou vendo? Ela falou, tô. Eu e ela vendo a minha mãe passou pelo teto da capela. Então, eu de verdade, não entendi, não compreendia, até então não entendia. Eu fui ter esses sentimentos, essas coisas. Depois eu comecei a ter visões de quando eu era bebê no berço. Lembro até a coxa do bebê, quando minha mãe me pegava no colo. Eu comecei a ter lembranças de Hum, época de bebê. Eu tenho 56 anos, tá. né? E eu fiz isso 3, 4 anos atrás, eu tinha 51. E eu assim, comecei a ter lembranças da época de bebê, que eu senti até a textura da coxa do meu berço, lembro do meu berço, lembro da coxa de palhaço, lembro da minha mãe vindo me pegar no colo. Eu adorava quando minha mãe me pegava no colo, me tirava do berço. E eu tive todas essas situações, né? Até eu conversei com o grupo de contatado e abduzido da doutora Gilda Moura, né? Que Sim. isso foi vindo, as minhas percepções foram ativando, né? Foi ativando essa situação. Então, eu de verdade, eu percebo assim, eu estou contando um pouco da vivência para as pessoas que estão me ouvindo, porque o contatado, eu acho que a gente é contatado realmente desde criança, né? Mas eu não tinha conhecimento disso até então. Fui tomar conhecimento depois do meu primeiro. Tudo foi um despertar, na verdade, né? Foi despertando cada pontinho, né? O curso lá das leis universais, a, o livro. Então, acho que foi acendendo alguma coisa na minha mente e o Entendi. contato, né, veio. E aí, passado esse sistema, eu tinha que estudar, eu tinha que entender. Aí eu fui fazer o curso dos arcturianos, na mesa arcturiana, né?
e comecei a fazer os exercícios também no meu quarto. E um dia eu sentia muita dor do meu lado direito. Não sei se eu comentei com o senhor, eu sentia muita dor do meu lado direito. E há Acho meses que eu não. estava com medo de fazer uns exames. Estava com medo de fazer. E eu falei, e tomando remédio e aleatório, né? Para poder passar e passava. Mas daqui a pouco eu senti, pegava a minha perna. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir ao médico. Mas não. E um dia no fazendo a aula, né? Os exercícios, né? A gente faz tipo uma meditação. E eu senti a hora que eles entraram no meu quarto, senti eu com o olho fechado, eu não tive coragem de abrir. Tá, E eram, acho que eles foram em volta da minha cama, eu senti, e um deles colocou a mão na minha barriga e colocou a mão dentro do meu abdômen, dentro, porque eu senti a hora que entrou e ele segurou, eu acho que meu fígado, eu senti a hora que segura o órgão, sabe? E aquilo me queimou, queimou, e eu comecei a afastar. Falei, não, tá doendo ainda. Falei, meu Deus, que dor é essa, né? E eu com o olho fechado, porque eu estava assim, aí tirou a mão, e aí eu abri meu olho, não vi nada no meu quarto, mas eu senti que tava, mas aquilo ficou ardendo ainda aquela sei. noite, e depois não tive mais nada. Então, são situações que vão acontecendo assim, né, que eu, depois lendo, fui tentando entender. E até um dia que essa coisa foi ficando mais aflorada, né? Meu pai faleceu. E meu pai ficou uma semana comigo no meu quarto, depois do falecimento dele. Eu sentia eu sentia quando eu ia rezar meu texto, quando ele passava, um cheiro amadeirado de perfume masculino. Eu tinha muito zumbido no ouvido, né? Eu tinha muito zumbido no ouvido. Sei. E eu sentia quando eu ia tomar banho, que passava aquele ar gelado, estava um calor desse lá fora. Eu sentia quando passava. É, parece que, sabe, ele ficou ali comigo, né, por enquanto. Meu pai gostava muito de ficar aqui em casa, né? Então, eu comecei a ter a mediunidade mais aflorada, né? Mais Certo. aflorada. Entre outras coisas que agora eu não vou lembrando, mas são situações que vão acontecendo. Até que um dia, posso contar da nave no telhado, seu João? Pode, por favor. Depois nós vamos mostrar todas as imagens. Eu vou deixar a senhora expor mais um pouco e depois eu vou fazer algumas perguntas. Tá certo. Eu sempre depois ia aqui no meu terraço, aqui no fundo, de noite. Então, eu tive vários avistamentos, tirei algumas fotos, até não mandei para o senhor, porque às vezes é coisa que estava meio fora de foco, alguma coisa. Sei. Até teve um que veio um orbe vermelho, ele veio numa direção, assim, ele veio em linha reta, depois ele joga para o lado direito. E eu chamei minha filha, eu falei, Rafa, vem, porque a minha filha aqui, eu e ela, né, moramos só nós Sei. duas, e aí ela subiu, ela falou, mãe, o que que é isso? Ele começou a vir, ele não piscava, era vermelho. E ele veio numa direção assim que parecia que ele vinha para o meu quintal. E ele jogou pro lado esquerdo. E eu peguei o celular e fui bater a foto, só que estava com o flash ligado. A hora que eu bati o flash, ele iluminou em 3 vezes, assim, iluminou de uma tal maneira o céu. A Rafa falou, mãe do céu, eles vão voltar, eles vão voltar. Mas aquilo pegou, sabe? Eu tirei essa foto também de um orbe vermelho. Então eu falei, são eles, são eles. Um dia eu estava varrendo lá em cima, daqui a pouco a bolinha de metal vem, ela faz tipo uma circunferência, vai, e foi atrás do telhado, não, desculpa, foi atrás da nuvem e ficou lá. Eu falei, olha que engraçadinho. Eu falei, olha, foi até rápido, sabe? Foi fazendo o Hum, círculo, a bolinha, e foi atrás da nuvem. Aí eu trabalhava de sábado, estava no escritório, às vezes eu ficava sozinha no escritório. Teve um dia que eu me virei e eu falei, você está aí atrás da nuvem, né? Eu falava, porque eu vi aquela sombra atrás da nuvem. Eu sei. falei, eles estão camuflados aí, eles estão aí. Daqui a pouco ele saía de uma nuvem, ia para outra, depois descia um monte de raios assim, sabe? Então eles, sabe, ele se materializava, saía de uma nuvem para outra e saía os rainhos para baixo. Um dia eu estava aqui também varrendo a frente, eu senti alguma coisa me olhando, sabe? Aí eu olhei para cima, eles estavam bem em cima assim, aí ele foi com tudo para o outro lado, tchum, e deixou os rainhos, ficou os rainhos assim, sabe? Soltavam os e muito rápido, tipo, pesca vai, some, né? Eles estavam em cima da minha casa. Eu Certo. tenho essas fotos que aparecem muito. Teve um dia que eu levantei também de manhã,
E eu olhei, tinham vários, seu João, vários. Era assim, vários, eles ficam enfiados assim no céu. E Tá. depois aqui, vários. Todos esses que são losango, igual. Fica só a ponta. E eles, vários. Mas eu falei, eu chamei minha filha, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, mãe, eu não sei. Lotado do céu, lotado, lotado, lotado. Então, essa vez que nós fomos comer uma pizza na minha irmã, era acho que uma quinta-feira, se não me engano. E eu falo para o senhor, toda vez que, essa primeira vez que apareceu aqui, foi, que eu falei foi dia 24 de julho de Hum, 2020 que apareceu aqui, que eu falei na sexta-feira, e no dia 25 de julho é quando abre os portais, né, os maias falavam que 25 de julho são os portais, como se fosse um ano novo para eles, né, e quando abriam os portais, e justamente foi no dia 25 de julho que apareceu aqui. E na certo. minha irmã foi em setembro, que fui comer uma pizza lá, e aí nós estávamos, assim, até uma área externa, meu cunhado estava trabalhando ali perto da churrasqueira, tipo um quiosque que tem ali, ela falou, eu vou trabalhar até às 8, era umas 7 e pouco, ela falou, vocês esperam aqui que eu vou trabalhar e já a gente pede. Eu falei, tá bom. Então a gente deitou nas espreguiçadeiras, daqui a pouco o orbe, ele materializa do nada, ele aparece do nada. De repente, aparece aquele orbe vermelho. E ele passa por cima de nós, eu chamei o meu cunhado, falei, olha, o que que é isso que está aparecendo aqui, né? Ele falou, olha, balão não é, está muito rápido. Ele tinha direção, ele ia numa linha reta. E eu olhei e falei, Rafa, vou pegar meu celular, porque eles vão aparecer hoje. Aí eu entrei, peguei o celular, ficamos nós duas lá de novo. Eu de pé, andando assim em volta, né, onde ela tem ali o quintal dela, e que eu olho assim para frente, eu vi materializando assim, seu João, de baixo para cima, Hum, como se fosse um. Sabe quando você solta uns fogos assim sei. e fica aquilo branco? Só que eu esperei o som, né? Hum, Então aquilo começou a fazer um laser, começou a fazer o desenho assim, de baixo para cima, ele começou a desenhar. E aquilo branco. Aí ele ficou inteiro assim, nessa posição. Aí eu falei, Rafa, levanta. Ela levantou na hora que eu falei. Ele fez assim, ele baixou a posição dele e fez assim, bum! E ele veio voando, mas veio numa velocidade. Eu pisquei, ele estava na nossa frente. Quando ele para em cima do telhado, ele faz até um movimento assim, de estacionar. E eu fiquei olhando aquela janela, fiquei parada. A gente não teve ação. Antes disso, que nós estávamos ali, antes desse acontecimento, eu comecei a sentir uma estática no ar, seu João. Tipo, eu estava sentada na cadeira e eu fui tirar um cabelo das costas dela. Quando eu fiz assim, eu tomei choque na cadeira de vime, essas cadeiras de piscina. Eu senti aquilo, falei, nossa, parece que eu tomei um choque, falei para ela. Aí eu passei de novo, assim, levantou os pesos do meu braço, falei, nossa, o ar tá seco, né? Ela falou, é verdade, eu também senti um choque nas minhas costas. Ficou uma estática no ar. Então, quando eles vieram, seu João, então eles estavam com as luzes todas acesas da frente das janelas, certo. as laterais, e no meio invisível. Então, eu vi o meio do telhado, invisível. Tava invisível a parte de cima da nave. Eu vi o telhado, então eu vi todas as janelas e a lateral. E aí eu Entendi. fiquei olhando aquilo, eles simplesmente eles apagaram esse lado esquerdo de uma vez, e esse lado direito foi fazendo assim devagarinho, 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 e apagou tudo, ficou invisível. Aí eu fiquei, Rafaela, você viu o que eu vi? Você viu? Ela vi. Eu falei, Rafa, tira a foto, filma, minha filha, tira a foto, filma, que eu não consigo segurar o celular. E aí eu falei, meu Deus, eu falei, chamei meu cunhado, né? Ele estava ocupado, ele não veio. Eu falei, meu Deus, você viu? Mas eu falei, o que que foi isso? Eles estão invisíveis em cima do telhado. Eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, vem para trás, vem para trás. Foi muito perto, seu João. As janelas, hoje eu vejo, era do tamanho de uma pessoa, cada Tá. janela. É muito grande as janelas. E são várias assim. Então, quando eles soltaram aquele orbe, deve ser uma nave maior que soltou aquela primeira vermelha, né? Sei. E estavam por ali, ó. E aquilo, nossa, a gente quando tira a foto, ficou tudo no invisível, né? Aí eu conversando com uma terapeuta, eu falei, nossa, você precisa de ver, eu tenho a foto aqui, eu tirei foto, mas a gente, né, tira foto do invisível, mas eu até achei que o celular fosse pegar. Ela falou assim, ó, então, você passa no fio, fala assim, ó, eu até tô vendo, Cristiane, eu tô vendo aqui quando fica mais escuro. Quando ela fala isso, eu falei, eu vou passar no filtro do celular.
Aí eu comecei a passar o filtro. Aí, quando eu jogo num determinado filtro, as janelas estouram no azul. Aí eu falei, meu Deus, elas estavam em cima do telhado. E aí, seu João, foi o que eu fiz, né? Eu printei aquela foto, aí mandei até para umas pessoas que são ufólogos também, né, na época. E depois de meses que eu fui ver os seres no muro, que eles desceram, que eu ainda falo na filmagem, eu falo assim, já que vocês estão aí, então descem. Falei, descem para a gente se conhecer. Ai, falei, ainda falei. E eles desceram, Eu eles que eu já vi que a desceram. senhora não tem medo, né? Eu tenho, pior que eu tenho. Mas eu falei, se eles fizeram uma viagem tão longa, estavam aí, né? Falei, porque já estão no telhado mesmo, eu falei, então descem, né? É, sim. Para a gente se conhecer. E foi isso. Na verdade, isso aconteceu assim de um jeito que a gente não esperava, mas não foi aquele, o grito para na garganta, mas não é aquele terror. A gente parece que fica, sabe, meio adormecido, não sei. Fiquei com medo depois, mas não é aquele medo que fala, nossa, né, vou sair correndo. Eu não tive vontade de sair correndo, nem a Rafa riu ainda, ela começou a rir, rir, rir. Ela falou, mãe, fala baixo que eles vão escutar. Ela fala no vídeo. Ainda ela falou, fala baixo que eles vão escutar. Então, e aí os avistamentos foram vindo, mas assim, eu comecei a ficar com receio, porque eu fiquei com medo, né, comecei a ter medo, porque a gente mora aqui sozinha. Mas eu ainda vou buscar, né, seu João? Eu vou estudar, vou estudar. Aí comecei a estudar a saída do corpo, que eu falei, eu preciso entender, que na minha cabeça vinha que eu precisava entender a saída do corpo, né? Eu tenho umas intuições que vêm assim, que falam, não, estuda a saída do corpo, estuda isso, estuda aquilo. E aí eu fui estudar. Então, eu comecei a praticar aquilo e comecei a Sim. sentir presença de novo no meu quarto, né? E aí eu fiquei com um pouco de receio, porque eram situações assim que, Nossa Senhora, que deitavam em cima da cama junto comigo, eu sentia subir na cama, Sim. entendeu? Então eu falei, meu Deus, eu preciso parar com isso, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, né? E aí um belo dia eu estou dormindo, eu estou de lado, aí eu sinto uma presença entrar no meu quarto e senti uma estática no ar. O ar parecia que estava fazendo ondulação, parecia que era ondulação. E eu senti alguma coisa, e eu senti a hora que foi do lado da minha cama. A hora que eu senti do lado da minha cama, eu senti um puxão, assim, pum, puxou. Aí eu sentei na beirada da cama, mas eu estava flutuando. Tá. Que eu olho os meus olhos, estão invisíveis, né? E eu vi aquela iluminação, porque eu estava iluminada, e o quarto todo escuro, só eu, né? Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? E aí eu tô de cabeça baixa, que eu olho assim para o lado, eu vejo uma aura, sabe? Alguma coisa coberta, fica até arrepiada, se eu vou lembrar disso aí. Sem problema. E aí eu comecei a olhar de baixo para cima, comecei a levantar minha cabeça, né? Quando eu olho, o ser estava olhando para baixo assim e olhando para cima. Era um, era um louva-a-Deus gigante, porque eu também estava estudando a respeito dos mantis, né? E eu comecei a descobrir que eles eram cientistas nas naves e tudo. Então, aquilo me deixou impressionada. Eu falei, então quer dizer que eles mandam os greys para abduzir e eles ficam esperando lá na nave. E eu vi aquilo, aí eu comecei, eu não vou com vocês, comecei a me debater. Sim. Enquanto eu me debatia, eu peguei no braço, né? Eu peguei no braço. Aí ele pegou, viu que eu estava, acho que, né, segurando, ele com a outra mão, ele laçou minhas duas pernas, laçou meus dois pés, laçou com Tá. alguma coisa. E aí eu falei, eu fiquei olhando assim, parada, né? Ele veio na minha testa e bateu dois dedos aqui, fez assim, no meio da minha testa. Aí eu falei, eu não vou desmaiar, eu não vou desmaiar. Aí eu fui, e acho que deitei em cima do corpo, acordei, meu coração na boca, eu falei, meu Deus, graças a Deus, foi um sonho, graças a Deus, Olha só uma né? Mas curiosidade. eu esqueci da ferroada, eu esqueci da ferroada na perna. Quando ele me laça a perna, ele me deu uma ferroada na coxa direita. Sei. E aí eu falei, graças a Deus foi um sonho, mas aí eu estava com dor nessa perna. Comecei a sentir dor, eu sentia ferroada na minha perna ainda. Sim. Então eu falei, meu Deus, não foi um sonho. Não foi um sonho, né? E eu vi perfeitamente, é engraçado que ele fica todo como se fosse iluminado em volta. Só que ele estava olhando bravo para mim, como quem diz, a gente está estudando saída do corpo, você para, aí você está, né, dormindo aí, você pode sair, você fica dormindo, né? Vamos sair do corpo. Mas me deu um puxão tremendo. Outra situação também de saída do Só corpo um que eu tive, detalhe, só um detalhe antes disso aí. Com relação aos sim, insetóides,
Eles são os mais evoluídos, os seres mais evoluídos. Eles é quem coordenam todos os demais. Então, ter um contato com um insetoide, no caso do louva-a-Deus, é um privilégio, viu? É um privilégio. Poxa, Porque você normalmente falando, eu acredito. eles mandam os greys, mandam os altos brancos, mandam a turma toda, mas quando eles aparecem, é realmente um privilégio, tá? Eles vêm e Poxa. eles orientam os demais para fazerem as tarefas. Mas, por favor, continue. Então, seu João, e aí eu comecei a dormir com o meu cachorro no quarto, porque eu fiquei com medo, né? Eu falei, meu Deus do céu, ele é um boxer, então ele fica no quarto comigo. Hum. E uma certa vez também eu comecei a sonhar, que eu comecei a andar para trás, me encostei na parede, não sei se foi sonho, mas tinham dois seres, depois eu vi que elas existem, eu também não conhecia, não sabia. Um cabelinho franjinha assim, um cabelo liso, uma era loira, do cabelo Hum. liso, e a outra com cabelo preto também, iguais as duas. E o olho parecia um roda-moinho também. O olho era uma Ah, espiral, acho que elas estavam querendo me hipnotizar. Porque elas vinham, elas flutuavam as duas juntas, assim, sabe? Quando sei. vai, assim, andando, voando, né? As duas juntas. Aí elas estavam me encostando na parede, eu não tinha mais para onde fugir, eu comecei a gritar e comecei de novo a A se lutar. debater. Aí meu cachorro apareceu do nada, meu cachorro entrou no sonho. Ele apareceu no nada e foi para cima delas e avançou nelas. E aí, seu João, o mais incrível é que ele estava do lado, ele dorme bem afastado da minha cama. Ele pôs as duas patas em cima de mim, ele estava me acordando, ele estava chacoalhando a minha cama, me Ah, acordando, ele me tirou de lá. Ele me tá. tirou de lá, ele me pegando, ele me chacoalhou, que eu olhei e falei, nossa, você me salvou, Haru, você me salvou. Obrigada, nossa. Não acreditei que ele estava. Ele entrou no. Porque ele vai, diz que o cachorro acompanha as pessoas no astral também, né? Ele sai Sim. do corpo, acompanha o dono. Então, vai saber, ó, eu devia estar andando e de repente eu acordei dentro do astral, né? Acordei e estava nessa situação que elas iam me pegar. E ele veio Então, com tudo uma e tem. curiosidade, quer ver? Uma curiosidade que eu vou falar. Os animais, gatos, cachorros, também têm espírito. E eles também se desdobram. Uma característica disso é o Wagner Borges, que tem um gatinho em casa, e uma vez o Wagner Borges, bom, ele se desdobra naturalmente, né? Ele estava desdobrado e viu o gatinho dele andando na parede. Aí ele fez a confirmação que também os animais têm espírito e se desdobram, porque se não tiver espírito, não se desdobra. É o caso do cachorro da senhora. Ele desdobrou, foi lá e deu um jeitinho, né? E depois eu procurei esses seres, eu achei, eu tinha até salvo essas fotos, mas eu fiquei com tanto medo de deixar isso aí, porque diz que a gente fica olhando e pode Sim, atrair de novo. Eu falei, não quero passar por isso, não. Eu apaguei do meu celular, porque eu encontrei as duas, elas existem. tá, E entendi. aí, João, eu de verdade, assim, eu queria saber, entender. E aí teve um amigo meu, né, que é o Cássio Itaí, ele falou de Quixadá, né? Quixadá tem muito avistamento lá. E alguma coisa falava dentro da minha cabeça que eu tinha que ir. Eu tinha que ir porque Sim. eu ia descobrir mais coisas. E justamente, João, eu fui lá e eu tive um contato lá extraordinário. Na verdade, dois contatos. O primeiro, no primeiro dia de vigília, que nós estávamos lá na parte da piscina, então ficaram mesas, cada mesa com duas pessoas. Hum, Então, aí a gente olhando para o mirante. Só que antes de ir para Quixadá, o coronel falou assim, né? O coronel Wellington, não sei se o senhor conhece. Vocês, essa semana, capaz que vão ter algum tipo de situação, algum sonho, alguma situação diferente que vocês possam ter algum tipo de, até contato, pode ser. Eu até esqueci disso, ele tinha comentado isso, mas eu nem lembrei, né? Estava hum, aí uma semana antes. Eu sonhei que eu estava com a minha irmã e minha filha, nós estávamos nós três, e tinha um senhor de cabelo grisalho, uma roupa alta aqui, branca, uma roupa justa, mas eu só vi ele daqui do busto, né? E um cabelo grisalho curto. E ele olhava para mim, ele sempre do meu lado assim, eu olhando para elas, eu falei, nossa, você está com a roupa que eu te dei, uma blusa que eu te dei, falei para minha irmã. Só que elas não falavam nada, elas só olhavam para mim. Era tudo sim. de pedra, assim, tudo de pedra. E tinha uma escada. Aí elas subiram por essa escada e foram, e eu fui atrás. Chegou nesse primeiro patamar, tinha um telão muito grande, com umas coisas coloridas e tudo, eu não entendi nada que estava ali. Aí eu falei para esse senhor, nossa, bonito. Não entendi nada do que era. Umas coisas coloridas que agora eu não lembro, mas era muita coisa colorida. E aí,
elas continuaram em volta de mim, e aí elas subiram, tinha mais um lance de escadas, tudo de pedra. E eu subo esse lance de escada, eu falei, ainda pensei, as doidas vão subir para lá, e aí, antes de subir, ele pega e vira para mim e fala assim, ele sempre de lado aqui, não na minha frente, de lado. É, eu não conheço o Mirante, nunca fui no Mirante, ele fala. Eu falei, é bonito, Mirante é bonito, é muito bonito. E eu vi que elas subiram, deixei ele falando e subi, mas quando eu subi esse próximo lance de escada, eu comecei a sentir náusea. Meu estômago parece que subiu e desceu, senti essa Tá. náusea. Eu achei estranho. Aí senti um enjoo. Eu subi esse lance de escada, aí o que que tinha? Tinha pessoas, tudo olhando para frente. Várias pessoas na parte de baixo, mas olhando para frente, muita gente. E na frente tinham como se fossem janelas, mas tudo de pedra, tudo de pedra. E eu fiquei olhando aquilo, falei, por que essas pessoas estão olhando para frente? Só estava escuro, né? Não tinha nada, estava escuro. E a minha irmã e a minha filha entraram como se fosse num reservado que tinha ali, as duas entraram e sentaram e ficaram olhando para frente. Era um lugar só cabia duas pessoas dentro desse lugar. E eu e ele. Aí ele pergunta para mim: Você tem medo de altura? Aí eu falei assim: Ah, eu tenho. Se for muito alto, eu tenho. E aí apagou tudo. Aí apagou tudo. Aí que eu fui, depois que eu acordei, que eu lembrei, porque eu anoto todos os meus sonhos, né? Eu falei, gente, aquilo não era um mirante, aquilo não era. Porque parecia que ele estava subindo para algum lugar para ver alguma coisa, ele falar de mirante, né? Aí eu falei, aquilo era uma nave, ele estava camuflado de pedra, né? Porque tinha até um cooktop lá, né, que falam uma parte separada lá, que elas entraram, as duas não eram a minha irmã e minha filha. Porque depois eu Ah, comecei a ler que eles se transformam em pessoas que você tem maior afeição, né, mais próximas, para deixar calma a e eles pessoa. para você acompanhar. E eu acompanhei as duas. Eu vi que elas estavam subindo, eu fui atrás, né? E, e esse senhor, ele existe. Depois eu fui procurar, né? Falei, gente, eu começo a olhar e não é que eu procurei ele, mas ele apareceu numa história da Elizabeth Adler, se não me engano, o nome da senhora, que ela foi abduzida por esse ser, que era o Acon. E ele existe. Eu vi, eu falei, meu Deus, é ele, porque depois que eu tenho o contato, eu vou procurar ou vou ver alguma coisa na internet, aparece. Eu falei, é esse senhor que estava lá naquele lugar, naquela nave, né? Acho que era uma nave, realmente. Ele apareceu, abduziu ela, né? E ela teve até um relacionamento com esse senhor. Então, eu fiquei impressionada, assim, de ver que eu tenho as visões e as pessoas das minhas visões existem, né? Confirmam, né? E voltando para Quixadá, chegando em Quixadá, ainda tem tempo, seu João, para Olha, contar? eu acho que eu gostaria que a senhora dissertasse por mais uns 10 minutos e depois vamos Tá, deixar que as pessoas façam as perguntas e durante as perguntas a senhora já vai está dando novas explicações. tá certo, já está finalizando. Então, lá em Quixadá, seu João, nesse dia da vigília, nós ficamos olhando para o mirante, realmente tinha um mirante. Eu falei, lá em Quixadá tem mirante? Ah, o que mais tem é mirante. Eu falei, caramba, né? Pensei, né? Falei, então, ele já estava falando de mirante, eles vão aparecer lá. Pensei. Aí o coronel pede para fechar os olhos, fazer uma meditação e a gente está lá. Aí ele pergunta assim: alguém está vendo alguma coisa? Com os olhos fechados. Aí eu levantei a mão, eu estava com o olho fechado, eu falei: eu estou vendo cores. Eu começava a fechar meus olhos, eu vi azul, verde, violeta. E aí ele veio, ele fez alguma coisa aqui na minha testa e fez assim. Porque eu estava com o olho fechado, mas eu senti ele passar uma. Quando ele fez assim, abriu as imagens, começou a abrir, tipo, parecia um espaço assim, seu João, e as feições começaram a aparecer, eles entravam um de cada lado, assim. Então, começou a aparecer um ser de cabeça de águia, com corpo humano, veio um ser de cabeça de leão e corpo humano, eu via o busto daqui para cima e estava com roupa azul. Eu vi um ser, parecia um anjo, mas um cabelo loiro, um cabelo até aqui, assim, um cabelo meio armado. Ele fez até assim, que estava ventando, o cabelo ainda fazia, sabe, o movimento. E Sei. ele apareceu, esse ser, e apareceu um ser, o leão, a águia, o ser, e apareceu o touro, o ser de cabeça também, um touro com a roupa, Tá.
Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Aí eu falei, ele falou, vocês estão vendo alguma coisa? Aí eu levantei de novo minha mão, falei, eu estou vendo, mas eu não estou entendendo, está aparecendo figuras aqui, né? Eu comentei com ele, ele falou, vem aqui um pouquinho. Aí eu fui para uma mesa comprida, ele ficou no pé da mesa, ele chamou um outro amigo nosso, que ele é médium, para sentar do meu lado, e ele lá na ponta da mesa, então, os seres que faziam, eles desciam de algum lugar, passavam por ele era um portal, e eles sumiam do lado direito, saíam do lado esquerdo, passavam por ele, então eu vi seres de cabeça alongada, seres de cabeça redonda, seres altos, fortes, sabe? Aí eu falei para ele, você está vendo isso? Ele falou, é incrível, eu estou vendo. Eu Ah, falei, meu Deus, o que é isso? Vários seres, e eles ficavam invisíveis, assim, eles iam passando por cima dele, e esses dias eu vi isso no quarto da minha filha. Um ser em cima da minha filha, era uma onça, uma é onça negra, como que é? É uma Pantera Negra? pantera negra, com os olhos bem brilhantes, e ficava em cima dela o tempo todo. Eu vi isso Só no um quarto dela essa detalhe, semana. só um detalhe. Quando uma pessoa na família é abduzida, normalmente a sua descendência também é acompanhada. Eu não sei se no caso da senhora, sua mãe ou seu pai foram contactados, mas a sua filha, a sua neta vão ser contactadas. Continue, por É favor. verdade, né? Então, seu João, e eu vi esses seres aí, e aí tem uma hora que um ser, mas ele era muito grande, muito forte, ele veio assim para o lado da mesa, no corpo dele, e depois eu baixei a cabeça e falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Baixei a cabeça com medo, ele pôs a mão em cima da minha mão e falou para mim não ter medo, não tenha medo. Pôs a mão em cima da minha. E aquilo foi incrível. E no dia seguinte, na outra vigília, eu vi um ser que eu também não sabia que eles usavam essa roupa, e uma roupa de monge. Eles apareceram assim também, do nada na piscina, ele apaga a luz e fala para a gente ficar quietinho, meditação. Quando eu abro meu olho, eu vejo esse ser bem alto, com uma roupa, tipo um manto branco, com capuz. Eu não sabia que eles tinham essa roupa. E os pequenininhos, e tinha os pequenininhos com a mesma manta, um manto, né, preto, e todos, assim, uma fileira deles, assim, na frente dele. E eles também não andavam, eles flutuavam. E eu falei, meu Ah, Deus, está cheio. Falei, que é isso? Aí eu até falei pro, né, acho que o Cássio estava do meu lado, e falou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou vendo o ser ali, estou vendo, são vários, tem um monte, né? E eles estão vindo para cá, eles estão vindo para cá. Então eles estavam na parte da piscina, eles estavam caminhando para a nossa direção ali. E eu, meu Deus do céu, aí depois que a gente foi ver, esses dias até o Cassiano mandou as espécies dos seres, e realmente tem o grande com o pequenininho, eles andam juntos, com o ah, mesmo manto, um branco e o outro é preto, do jeitinho que eu vi lá. Eu falei, então eles existem mesmo. Até eu pensei, eu falei, não, é coisa da minha cabeça, eu não vi aquilo, não é possível, né? Ainda dos seres de cabeça, eu tinha aquilo mais, pesquisei também, eles existem, até Ezequiel, acho que viu quando eles descem da nave, os seres, né? A Igreja sei, Católica retrata, eu até mostrei aí para o senhor, dentro da Igreja Católica, como que eles vêm com asa, né? Porque acho que sei. vinha do céu, né? A Igreja retrata com asa, né? Então, são esses, alguns dos avistamentos que eu tive, das experiências que eu tive, seja, que eu ainda estou tendo, né? E que eu vi minha filha semana passada com essa pantera negra em cima dela, né? E um outro ser do olho brilhante. E eu vi, eu ainda abri meu olho, fechei várias vezes, porque a luz do banheiro fica acesa, e ela fazia assim com a mão ainda. Ela fazia assim, alguma coisa estava incomodando ela, e ela dormindo de cabeça baixa, que ela estava amamentando meu neto, e eles ali. Entendi. E eu não contei também, Sérgio, que eu fiquei com a audição bem Curada. aguçada, apurada. Eu vou tomar banho, eu escuto a voz dos anjos, escuto o coro dos anjos todos os dias no banheiro. Todos os dias, quando eu ligo o chuveiro, aí meu ouvido entra, pim, aí abre, parece que alguma coisa, eu começo a sintonizar, aí eu começo a escutar coral de anjos, música, sabe, outro dia escutei vozes falando no meio da música, vozes, Ah, parece uma voz, tipo uma voz de homem bem metálica, assim, uma coisa, mas era voz masculina, escutei. uma Então, eu curiosidade. acho que tem algum portal. Uma curiosidade. Quando a senhora apurou a audição, a senhora começou a ouvir barulhos de menor intensidade com mais nitidez?
ou não? Sim, 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 escutei muito, muito, muito. E eu esqueci de falar para o senhor, eu estava na minha cama, seu João, lendo um livro, isso também logo lá atrás, nesses avistamentos Ah, tudo, e eu escutei a minha mãe falou nesse ouvido direito o nome dela aqui, ó. Como eu estou falando assim para o senhor, eu joguei meu livro longe, eu sentei na. Primeiro eu escutei assim, um burburinho de gente conversando. Começou do nada, e aquilo começou a ampliar, ampliar. Eu falei, nossa, será que é a televisão da vizinha que está ligada? Aí eu fiquei escutando. Quando você força para escutar, some. Aí tá. eu parei de novo no falatório. Daqui a pouco ela veio aqui, parou o falatório, ela veio aqui, Isabel. E eu sentei na cama e falei, mãe, você está aqui? Você está aqui? E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí eu quero trabalhar essa minha mediunidade, né, direitinho, porque eu quero ver qual que é o recado que quer me dar, né? E eu também tenho aí a materialização que eu postei para o senhor aí, né? Sim. Materialização de fato, né? É. Só um comentário também. Eu conheço uma senhora que tem a característica fisiológica da audição extremamente apurada. Ela consegue ouvir pequenos barulhos longe. Ela chega a ser tão Uhum, apurada que ela consegue ouvir a energia elétrica passando num condutor de energia elétrica. É isso que nós ligamos as nossas lâmpadas, etc. Às vezes isso a irrita, ela tem que uhum. dessintonizar. Mas ela é médium também, ela também vê e conversa Aham. com os espíritos, né? Mas pelo que eu notei na senhora, a senhora tem uma audição para a parte mediúnica, para a parte espiritual, e não na parte física, né? Pequenos É sons na parte, mas físicos. é, é, eu escuto muito isso quando está muito quieto, aí eu Sim, entro em alguma sintonia assim, faz pim, aí começa, sabe? Lá, aí eu começo a certo. prestar atenção lá dentro do som, eu presto atenção, eu não sei dizer como que mas eu começo a tentar perceber o que está acontecendo. E Certo. só também vou comentar do meu cachorro, seu João, que ele recebeu comando dentro do meu quarto. Um Ah, dia é? eu estava lá, eu fico lendo até tarde, e ele simplesmente ele foi na beirada da minha cama e olhou para cima, assim, no móvel. Aí ele olhou, aí ele para, aí ele dá 3 passos para trás, ele senta e ficou olhando. Ele recebeu um comando lá. E eu olhei para o móvel e falei: que você está vendo aí? O que você está vendo? Porque ele ia para cima. Aí ele recuou, ele deu 3 passos para trás, sentou e levantou a cabeça e ficou olhando. Aquilo eu achei incrível. E tinha alguma coisa em cima do meu móvel que ele viu. Os Entendi. gatos aqui do outro lado da minha rua, aqui, aparecem, mas eles miam, miam, miam. Quando eu começo a fazer meditação, esses gatos aqui, eles aparecem tudo aqui na frente da minha casa e mia, mia, mia. Eu Ah, falo, que estranho, né? Até então eu não entendia também a conexão, né, desses gatos, né? Mas entendi. alguma coisa eles veem, né? Sim, os animais veem com muita facilidade a parte espiritual, com muita, principalmente os gatos. Que Bom, coisa, né? Eu não tenho gato. Mas é nós, isso, seu João, para, né, para não atrapalhar aí mais o tempo, né? é, Eu só um resumo de tudo, porque foi resumo mesmo, então, eu né? gostaria agora que os participantes fizessem as suas perguntas. Eu gostaria que as perguntas fossem sucintas, né, e dirigidas às ocorrências dela. Eu creio que, inclusive, a senhora Cristiane, ela teve um despertar mediúnico e um despertar ufológico. No meu conceito, tanto os espíritos quanto os extraterrestres trafegam nessa dimensão espiritual. O que eu chamo de dimensão espiritual? Quando uma pessoa desencarna, ela passa para o campo espiritual. Quando uma pessoa está encarnada, ela se desdobra. E quando ela se desdobra, ela pode conversar com os espíritos já desencarnados e também com os extraterrestres. Por quê? Porque os extraterrestres também se desdobram, estão todos no mesmo campo. Então fica aberto agora para perguntas. Aqui embaixo tem uma bolinha aqui, uma carinha, está escrito reações, reactions, né? E quem quiser fazer uma pergunta é só clicar lá no Raise Hand, na mão para levantar a mão. E aí pode fazer a pergunta para a senhora Cristiane. Por favor, está aberta a sessão de perguntas. E também, se houver necessidade, alguém também pode perguntar através do chat. Ô, Por seu João, favor, posso fazer só um comentário? Eu vi que a Marta Maquerini está aí. Marta, um beijo para você. A Marta me ajudou muito quando sem o ser problemas. apareceu pela ela viu? A Pois, Marta sabe. depois a senhora Marta vai colocar aí a sua imagem depois. Mas então, por favor, está aberta a sessão de perguntas, façam as suas perguntas, tanto na parte mediúnica,
quanto na parte ufológica, e depois nós vamos mostrar as imagens que a senhora Cristiane me mandou. Ela vai fazer tecer comentários sobre essas imagens. Por favor, façam suas perguntas. É só abrir o microfone, vou levantar a mãozinha primeiro. Vamos lá, galera das estrelas. Tirem suas dúvidas. É o momento, é o momento. Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Por enquanto, ainda não. Por favor. Ninguém tem dúvida, acho, né, seu João? Então, Será? enquanto as pessoas pensam em alguma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, né? A senhora tem alguma coisa muito interessante? Ah, a senhora Marta está aí. Oi, Marta, tá boa, querida? Boa Senhora noite. Marta, se a senhora tiver alguma pergunta, pode fazer, depois eu faço a minha pergunta, tá bom? Eu tenho sim. Muito bom Por ouvir a favor. Cristiane. É um prazer Prazer, rever essas prazer, viu? histórias, né? São incríveis, né? Tive a oportunidade de escutar essa história, depois a apresentação da doutora Gilda também. Então, achei incrível, né? Cris, eu lembro que você comentou, né, que tinha umas mensagens, né, que você recebia umas mensagens, umas orientações acerca da nossa vida, né, de forma geral, como nós podemos evoluir, sempre umas dicas, né? Como é que está isso agora para você? Você tem recebido novas informações, novas visitas? Tem vindo para você novas mensagens, que seria para o Hum, nosso crescimento no planeta Terra? sim. Então, Marta, prazer em te ver, viu? Muita alegria em te ver, saber que você está aqui, né? Você me ajudou muito naquele período lá que eu passei lá com o ser lá do meu lado da minha cama, né? Então, Obrigada. Marta, mas assim, ultimamente, olha, eu não tenho, assim, porque assim, eu percebo que a gente precisa ter um tempo para poder sentar e canalizar, porque eu estava canalizando, sim, né? Eu canalizei algumas frases, algumas coisas, né, que vinham, e eu tinha que anotar aquilo, porque era algum tipo de mensagem, inclusive, sobre a transição planetária, né? E agora eu não tenho recebido mais nada, mas eu comecei a fazer um curso de radiestesia terapêutica. E o pêndulo não mente, né? O pêndulo é maravilhoso, é uma coisa linda, né, de ver, porque, né, ele já tem aquilo, ele sabe o que é sim, o que é não. E eu resolvi perguntar sobre os extraterrestres, né, sobre os seres. E eu perguntei assim se eu ia ter um novo contato. Aí ele falou que sim, que eu vou ter, ele falava que sim, que seria um novo contato. Aí eu perguntei, mas vai ser aqui na minha casa? Aí falou que não. Falei, vai ser na casa da minha irmã? Não. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, vai que estranho. Eu falei, vai ser no geral? Eles falaram que sim, que vai ser no geral. Aí eu perguntei a data. Eu falei, se vai ser no geral, quando vai ser, né? Aí eles falaram exatamente a mesma data, 25 de julho de 2024. 25 de julho de 2024. Então, Que ótimo. eu marquei isso, né? Eu acho que é 25 de julho de 2024 mesmo, que eu marquei e falei ainda para uns amigos, né? Que eu falei, gente, eles falaram que vão aparecer nessa data aí. Então, foi isso, a coisa que e eu tenho vontade de perguntar outras coisas, né? Sobre chip, sobre implante, né? Até o seu João, ele passou o aparelho em mim de chip, implante, ele viu que eu não tenho nada, mas como eu comecei a fazer o reiki, porque eu também tive a intuição de fazer o reiki, né? Para poder ter um pouco mais de proteção, né? Porque através do reiki a gente consegue ter bastante proteção e evitar esse tipo de situação de aparecer o ser no quarto e puxar para fora do corpo, essas coisas, né? Então, eu não tive mais nenhuma experiência assim nesse sentido, Marta. O reiki me ajudou bastante nesse ponto aí. Então, é isso. Foi essa última informação que eu tive, foi o que? Questão de umas 3 semanas atrás, que eu tive a curiosidade de perguntar. Que bom, então vamos marcar na agenda essa data, né? Quem Eu já sabe, né? marquei. Que bom, obrigada, Então, Vera. Prazer te ver. obrigada a você, viu, Marta? Obrigada mesmo. Senhora Cristina, tem uma pergunta agora do senhor Alberto, que é da seguinte maneira: como podemos diferenciar um contato de um sonho?
E qual a sensação que confirma que é um contato? E qual a sensação do que, seu É João? Não qual a entendi. sensação que confirma um contato? Ele diz o seguinte: qual a diferença entre o contato e o sonho? E Tá. qual a diferença que vai confirmar que foi um contato e não foi um sonho? Então, porque o sonho não tem, assim, você não tem tanto detalhe no sonho. O sonho, ele mostra, você interage aquilo, mas não é detalhado. Quando você tem, você consegue interagir no sonho, interagir, você consegue pensar dentro do sonho, né? Dentro do sonho, então aquilo mostra que não é um sonho, que é alguma coisa. Você levanta com a sensação, né? Com sensações do que você estava sentindo no sonho. Você tem sentimento dentro do sonho, então isso não é um sonho. Senhor Alberto, o senhor Isso não pode é um sonho. esclarecer melhor a sua pergunta? O senhor está com o áudio ligado, por favor. Ok, João, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa É, noite, prazer em vê-los aqui. tá, Tudo bem? obrigado. Tudo bem, e vocês? É, Tudo bem. eu tenho acompanhado alguns relatos, né? O próprio João, que tem acompanhado também ah, o que ele fala. E assim, tenho percebido que muita coisa acontece durante quando você está dormindo, num período de repouso, à noite. É, e eu pensei assim, puxa, como que a gente consegue diferenciar realmente o sonho, né? E de um contato real? Porque às vezes a gente sonha e fica na dúvida, mas essa é a minha questão. Qual a sensação forte que você teve? Aí você falou que consegue pensar, consegue conversar, Sentimento, consegue ter aí sentimento. uma interação, né? Uhum. Você consegue É isso que eu, pensar um pouco. Uhum. é, então, é isso que eu queria Exato. entender, né? Porque às vezes a gente pode estar tendo um acontecimento desse e nem está sabendo, ou está confundindo com um sonho de uma forma geral. Então, exato. É o sentimento. Então, Alberto, só para te falar, eu tive um sonho, que não foi sonho. Eu cheguei e ia ver umbral. Porque diz que a gente passa por o umbral, está muito perto da crosta terrestre, né? Diz que um espaço muito próximo, né, da Terra. Então, quando você desencarna, diz que todo mundo vai passar por lá. E eu vi o umbral, é como se fosse uma estação de trem suja, mas muito suja. Que eu olhei para a parede assim, eu vi todas as pessoas encostadas na parede, elas estão como zumbis. São como zumbis encostadas naquela parede, esperando alguma coisa, não entendi o que era. E tinha um banheiro, assim, no meio daquela estação de trem, e eu falei, eu vou usar o banheiro. E fui entrar, aí um senhor veio, passou na minha frente, e ele entrou, e as portas caíram, ele ficou sentado ali, mas eu não vi nada, porque ele estava com uma roupa comprida, ele ficou sentado ali, naquele lugar. Eu falei, nossa, que estranho, né? Aí eu olhei para o lado, tinha a minha amiga se despedindo, entrando naquele vagão de trem, chorando muito, chorava, chorava, chorava demais. Eu falava, não, vai com Deus, né? Depois eu vim a descobrir que ela foi fazer um exame, ela estava com suspeita de uma situação muito difícil, por isso que ela chorava demais. E a outra tinha acabado de ficar viúva, devia estar procurando o esposo dela, porque ela veio, estava comigo ali, daqui a pouco ela sumiu, e eu não a vi mais. E eu procuro elas ali naquele, né? Procuro ela naquele lugar e eu vejo essa situação toda. E depois eu fui entender que as pessoas que não fazem a saída do corpo ficam exatamente como essas pessoas que estavam encostadas na parede. Elas ficam como se fossem, a gente fica como se fosse zumbi, né? Porque é, você vai você vai sair do corpo e em algum momento você sai até do seu quarto ou você fica parada. Um dia eu acordei no meu quarto, a minha filha dormia comigo na cama e eu olhei, ela estava perto da cortina e ela fazia assim com a cabeça, abaixo o cabelo e fazia assim com as mãos para mim. Aí eu falei, o que que ela está fazendo ali na cortina, né, perto da janela? Aí eu olho na cama, ela estava dormindo. Ela estava de pé, desdobrada, fazendo assim Uhum. com as mãos, cabeça baixa. Então, você vê, é o que acontece na maioria das vezes. Então, esse treino, os seres, eles querem que a gente faça esse treino de saída do corpo, para a gente Sim. ter esse controle, né? Que nem a minha mãe, quando eu conto a história da minha mãe saindo do corpo, ela ficou esperando dentro do corpo. Ela não sabia sair do corpo. Porque a maioria, quando morre, fica ali por medo,
né? Quando a Marta fez a hipnose em mim, nós fizemos a hipnose, eu comecei a sair do corpo. Depois que eu vi que eu bati em cima e bati embaixo, bati em cima e eu falava, nossa, eu estou voando, falei para ela, um momento. Não sei se a Marta lembra. E eu sentia como se eu estivesse dentro de uma caixa, eu bati em cima e bati embaixo. Quase que eu desdobrei. Então, isso é Uhum. importante, né? Só que você tem que estar ciente de uma coisa: quando você estuda desdobramento, você vai ter consciência do invisível. E nem todo mundo está preparado para isso, né? Então, a gente Sem precisa se dúvida. preparar para ter Tá, consciência de do invisível, né? Eu gostaria só de entendo, entendo. complementar, senhor Alberto, eu gostaria de complementar um pouquinho a explicação da senhora Cristiane no seguinte sentido, né? Qual a diferença básica entre um sonho convencional e um sonho que eu chamo de vívido, né? Todas as pessoas, quando dormem, sonham. Esse sonho é um desdobramento involuntário. Quando a pessoa sonha e vive alguns momentos, algumas coisas, não tem muita interação, eu considero um sonho tradicional. Quando a pessoa sonha, ela conversa com outras pessoas, ela toma decisões, ela vê algumas coisas que ela vai fazer, então são os sonhos vívidos. Então, isso é um desdobramento. Quer dizer, todos os sonhos são um desdobramento, mas esse é um vívido onde ela participa de algumas situações. E com relação às abduções, antigamente, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, 80% das abduções eram em corpo físico e 20% no corpo astral. Atualmente, nós Uhum. invertemos as coisas. Nós temos 80% das abduções no corpo astral e 20% no corpo físico, que tem momentos que é necessário levar a pessoa até lá. Senhor Alberto, o senhor quer complementar alguma pergunta? Ok, não, só agradeço realmente a explicação e a apresentação da experiência vivida, né? Porque realmente é Sim. bastante diferente e assim, creio que para muita gente é alguma coisa em comum, né? Ou que não é entendível, não se pode entender, né? Mas assim, é legal a gente ouvir esses relatos, essas experiências, né? E até prestar mais atenção, ficar mais atento nessas questões. Ok. Obrigado. Obrigada, Sr. Alberto. Senhora Cristiana, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa a mais ou está em bem? Então, eu não falei da abdução no quarto, né? E abdução no meu quarto, porque eu acordei uma certa noite, seu João, e eu Sim. estava com a paralisia do sono. Eu não sabia nem o que era paralisia do sono. Então, eu tentei levantar, não consegui. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu fiz tanta força, né? Mas antes disso, eu olhei assim, o meu quarto estava todo com luz, e o meu quarto estava apagado, todo iluminado. E vinha aquela luz da janela, pegava a parede, e eu falei, de onde está essa luz, né? E eu tentei levantar e não conseguia. Fiz força, mas eu fiz força, que eu senti até a veia do meu pescoço. E consegui sentar na cama. Aí eu levantei, fui olhar na janela pela fresta, não dava para ver, porque parecia um holofote de lá para cá. E aí eu comecei a palpar a parede. Eu falei, mas de onde está vindo essa luz? Que passava pela parede também, não era só da janela. Aí eu falei, deve ter estourado um poste da Eletropaulo aí. Falei, deve ser, estourou algum poste de luz, não é possível. Eu falei, mas amanhã eu vejo isso. Aí eu voltei para a cama, cobri a cabeça. Aí eu falei, mas que estranho estourar poste de luz, né? Pensei. Aí eu tirei, estava tudo escuro no meu quarto. Estava tudo escuro. Então, eu comecei a ler, a pesquisar depois isso. Então, diz que quando você vê teve essa paralisia, ou você está sendo trazida, ou você vai ter Está indo. abdução ali, Exato. ou está saindo. Acho que a senhora Marta, Então, foi desculpe, isso. quer falar alguma coisa? Senhora Marta, por Sim. favor. Não? Então tá bom. Mais alguém quer Hum. fazer alguma pergunta? Estão à disposição. Aproveita agora que ela está aqui para nos conversar e para esclarecer todos os detalhes que ela comentou. E uma coisa muito importante, ela viu todos os felinos, né? E a filha dela Isso. também viu a Pantera Negra, né? Agora, Minha existe a filha, Pantera Negra na parte mediúnica e na parte ufológica. Existe das duas maneiras. que coisa, né? Eu a vi assim, perfeito, em cima dela, assim, e aquilo vinha, os pelos crescia, depois ele ficava até metade do tronco, e ela passava a mão no rosto, dormindo, ela amamentando o nenê dormindo, e ela passava, porque ela sentia alguma coisa no rosto dela, várias vezes ela pôs a mão. Aquilo foi Tá. incrível.
Então, olha, os participantes, se alguém quiser mostrar a sua imagem, por favor, fique à vontade. É interessante nós conhecermos as pessoas. Se não quiserem, É não tem verdade. problema, tá? Mas se quiserem, podem mostrar a sua imagem, tá? Às vezes a pessoa está em casa e não está confortável para mostrar a imagem, então não tem problema nenhum. Sim. Bom, mais alguma pergunta, senhores e senhoras? Bom, tenho a impressão que não. Então, eu gostaria, senhora Cristiane, de agradecer muito à senhora pela Eu que participação, agradeço. por ter aceitado participar conosco aqui desta entrevista. Foi muito boa. A senhora teve uma coisa que Ah, eu achei muito bonita, dentre todas as exposições, que foi ver o Cetóide, que é ah, o Louva-a-Deus, que é uma das, sim. pelo que eu entendo, uma das melhores autoridades que nós temos aqui na ufologia. Não sei se a senhora Marta concorda com isso, mas dentre as conversas que nós temos, são sempre esses detalhes, né? Ok? Sim, concordo. O Mande é muito especial. O Bom, louva-a-Deus é incrível, uma conexão surpreendente. então É um eu mais privilégio. uma vez agradeço a senhora Cristiane, as pessoas que estão aqui, a senhora Marta, o Alberto, a Sirlene, o doutor Pacheco, e agradeço muito a todos e a todas. Por gentileza, senhora Cristiane, deixe a sua palavra final, suas considerações finais. Ah, pois não, seu João. Eu agradeço, né, ao senhor a oportunidade, né, a todas as pessoas que estão aqui me ouvindo, né, aos convidados aí. Muito obrigada, viu, pela presença. Então, eu só queria falar uma coisa. Eu demorei um pouco para falar a respeito. Eu já fiz duas lives contando isso, né, mas eu demorei mais de um ano porque eu sentia medo e eu sentia dentro de mim assim essa situação, né, de falar e acontecer alguma coisa, mas eu tive uma permissão para poder falar. Isso veio depois de mais de ano, né? Que veio Tá? essa permissão, porque é para mostrar o quê? Que o contato, se eles quisessem fazer alguma coisa, prejudicar a minha família, a minha filha, né? Eles teriam feito isso. Então, o contato é amistoso. Eles Sim. recebem, assim, eles receberam, eu dei uma, eu que dei a voz para poder falar, olha, vocês podem aparecer se quiserem, né? Dei a permissão, eles respeitam isso, né? Eles ouvem o que a gente fala, né? Então, é o que eu quero dizer, isso, as pessoas que estão passando a mesma situação, que têm algum tipo de dificuldade, né? Tem, né, o Instituto Gil da Moura aí que está aberto para as pessoas que Sim, querem, né? é, Passam por situações difíceis, porque no começo é muito difícil, a gente não consegue contar para as pessoas acham, você está passando uma depressão profunda, um problema desse, você não consegue se abrir com a própria família, porque as pessoas acham que não me chama a invenção da cabeça, alguma coisa, né? Mas graças a Deus eu tenho a minha filha que é testemunha, que viu tudo, né? Então, tá, graças a Deus, porque também nem eu ia acreditar, eu mesma não ia acreditar, sabe? Eu certo. falei, se eu não tivesse uma pessoa, porque é umas coisas incríveis, né? E eles existem, eles estão aí para contatar e vão fazer isso com todas as pessoas, né? Porque o contato em massa vai ser inevitável. É Sim, inevitável esse contato em massa e eles querem se mostrar mesmo. E eles são lindos, eles são, assim, pelo menos os que eu vi, eles são seres, assim, diferentes da gente, como, né, tem o japonês, tem o índio, tem, né, nós exatamente. temos, são as raças, né, e essa união de todas as raças é importante, porque eles vivem assim dentro das naves, né? Eles Sim. são diferentes, todos eles são diferentes dentro das naves. Então, é isso, é só Bom, mesmo para só um tranquilizar. detalhe, nós esquecemos de mostrar as imagens. A senhora quer que eu Oh, apresente? A as senhora faça imagens. um comentário? Ah, pois não, seu João, pode Então vamos mostrar lá. sim. Aqui estão várias imagens. Olha, nós temos essa imagem aqui, que é em cima do muro. Temos essa aqui, que é novamente, em É, cima do muro. Aqui, olha, a nave no telhado, depois a nave no telhado com contraste. Vamos abrir, por exemplo, essa aqui, ó. A senhora pode falar alguma coisa a esse respeito? qual que o senhor abriu, seu João, que eu não A estou senhora, vendo? O a senhor, senhora não o consegue senhor ver? não está abrindo aqui para mim, estão todas na Ah, tela. Aí para puxa você vida. também?
Eu pensei, Para alguém mim, está vendo as imagens, não somente eu. Sim, está vendo, mas o conjunto de todas no Internet Explorer. Ah, tá, isso. tá. É que eu Você tem abri que a clicar imagem nela agora. numa Clica tela. nela para abrir, para tem que compartilhar a imagem aberta. Deixa eu ver se eu consigo dar uma parada aqui. E agora eu vou compartilhar a parte da imagem aqui. Pronto, agora vem. Ah, sim. Esse daí acho que é da Sim. nave, seu João. Quando ela. Isso, tem que diminuir um pouco. Aí, seu Pronto. João, é. Essa foto aí foi que eu tirei do invisível, né? Que eu passei no filtro. E as janelas, elas estouram no azul, elas aparecem no azul, né? E aí, Tá. depois eu mandei para o instituto e eles fizeram o desenho por em cima. Eles que fizeram a volta da nave, né? Para mostrar como que era. E eles Tá. me perguntaram, é assim? Eu Aqui falei nós para temos eles, mais uma né? imagem que parece que está com o filtro, né? Essa daí com o filtro que as janelas aparecem no azul, né? Passou em outro E filtro. aqui tem uma Aí, outra, um outro tipo de filtro, né? eu quando eu olhei hoje essa foto, eu vi um felino aí na janela, vi um felino e vi outros seres nessa janela. Eu vejo ele bem de frente aqui, isso, do lado direito, seu João. Aqui? É do lado, não, do lado, passando aquele que o senhor apontou agora, logo em Sim. seguida, do ladinho. Esse daqui Aqui? que o senhor põe não, do lado esquerdo, o senhor Ah, põe naquela. peraí que a imagem saiu do ar aqui. Então, o senhor tinha apontado para um ali, embaixo desse cano que tem ali na casa, tá vendo que sai um Sei, cano? sei. Então, logo em cima, é do lado direito. Esse, Ah, exato. tá. Parece aqui um contorno de uma cabeça, como se fosse um cabelo ou uma juba de um É, leão, e exato, aparece aqui exato. realmente. Ele está bem Aqui, aí. Então, as janelas eram todas, né, grandes, né? tá. Aqui, E aqui eu tenho outras fotos aqui. Essa aqui, esses são os seres no muro. eles estão aqui, né? Eles, Estão aqui se todos, materializando, né? Aqui tem um isso, outro ângulo de visão. isso mesmo, seu João. Todos eles São dá para ver que eles estão aqui. Eu vou brincar, estão olhando por cima do muro. eles estavam olhando para a gente que estava de pé ali. Ainda falei, se vocês forem descer, pode descer, o que foi o que falo, de autorização, depois me arrependo, né? Porque a gente espera e eles acreditaram, eles falam, não, então vamos descer. Desceram, mas eles estão em miniatura, né? Porque os orbes também, eles aparecem pequenininho, depois eles ampliam, né, para sair o ser de lá de dentro, né? Tá. Os orbes. Depois eu fui estudar. Esse aí é o losango de luz que apareceu, mas foi uma imagem que eu achei semelhante, mas o que eu vi foi com detalhes, inclusive com aquele fogo vermelho saindo por baixo, parecia um holograma. Isso aí Certo. parece um holograma. E eu vi detalhes no meio, né, de transversal, né, embaixo. Tá. Parecia um desenho. Aqui é Aí, uma. seu João, é isso, seu João, é um Tá avião, embaixo. eu tirei bem na hora que ele estava embaixo, para ver o tamanho, ele está bem abaixo, é o É, losango de luz também, ele, ele fica invisível no meio, e essa ponta, ela pisca, essa ponta que está bem em cima, ela pisca. certo. Bom, então com isso eu acho que tem uma outra interessante também, que tem alguma coisa aqui. Esse aí materializou, parece o rosto do meu pai, sabe? Pode ver que não tem nada, não andou, esse negócio não andou, ele fez um desenho aí na parede, né? É, E ele parece muito meu pai. dá para ver direitinho o Parece cabelo, a testa, o nariz, os olhos, a meu pai boca. usava muito é, meu pai usava muito cavanhaque. Tá bom. Bom, acho que com isso, então, nós conseguimos encerrar e apresentar à senhora tudo o que ocorreu com a senhora e os fatos. Tá Ok? certo, seu Jesus. Viu? Muito Bom, obrigada a todos. mais uma vez eu agradeço a senhora Cristiane, a Marta, o Alberto, a Selene, o Dr. Pacheco, a Célia e a Alba, que entrou agora no finalzinho. Bom, isso vai ficar gravado. Eu vou colocar no YouTube, depois todos podem acessar e colocar os seus comentários lá dentro dos comentários do YouTube. Tá bom? Bom, a senhora Alba, foi aqui já. Só não fiz, ela estava num compromisso e não pôde participar. Eu estou no escritório trabalhando, eu peço desculpas.
Muito obrigada pelo Tá bom. convite, uma boa noite, eu vou assistir depois. Ok, Deus Obrigada. abençoe a todos e a todas. Fiquem com Deus. Namastê. Boa noite, gratidão. Boa noite.